Olá pessoal, vamos à resolução das questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente cobradas no último 31º exame de ordem da FGV, realizado no dia 9 de fevereiro de 2020, tá? Foram duas questões sobre o ECA, dependendo do seu caderno de prova, foram as questões lá em 42 e 43 do teu caderno de prova. Duas questões, uma cobrando sobre as medidas socioeducativas e uma outra cobrando adoção, tá? Uma das formas de família substitutas previstas dentro do direito fundamental à convivência familiar e comunitária, tá? Então essas foram as duas questões. Uma sobre medidas socioeducativas, bem simples, bem tranquila, uma outra sobre a adoção. Então, vamos trabalhar, vamos exercitar e vamos resolver essas duas questões. De olho na tela, vem comigo. Então, olha só, pessoal. Primeira questão fala pra gente o seguinte. O adolescente João, então ele já fala aqui que é adolescente, com 16 anos completo, foi apreendido em flagrante quando praticava ato infracional análogo ao crime de furto. Por que isso é importante, pessoal? Primeiro detalhe, olha só, as medidas socioeducativas, elas estão previstas no artigo 112 do ECA. E você tem que lembrar que as medidas socioeducativas, elas são aplicadas somente aos adolescentes, tá? E quem é adolescente? Adolescente é a pessoa que tem pelo menos entre 12 a 18 anos. 12 anos completos até 18 anos completos, tá? Se ultrapassar 18 anos e um dia, aí já é adulto, não é mais adolescente. Então, adolescente é entre 12 e 18 anos. Então, a medida socioeducativa só pode ser aplicada ao adolescente infrator. Se uma criança, ou seja, uma pessoa com menos de 12 anos, com 12 anos incompletos, se uma criança praticar algum ato infracional, ela não pode sofrer medida socioeducativa, ela só pode receber medida de proteção. E as medidas de proteção estão previstas no artigo 101 do ECA. Então as medidas de proteção são aplicáveis tanto à criança quanto ao adolescente, sejam eles infratores ou não. Agora, ao adolescente infrator, ele pode receber medidas de proteção, como também pode sofrer medidas socioeducativas. Então aqui ele deixa claro que se trata de um adolescente e deixou claro que ele cometeu um ato infracional. Qual ato infracional? Furto. E vocês, bacharéis em direito, vocês sabem que o crime de furto não é cometido mediante violência ou grave ameaça. E por que isso é importante para a aplicação de uma medida socioeducativa? Porque todo ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça deve ser aplicada a medida socioeducativa de internação, prevista lá no artigo 121 do ECA. Não é o caso, porque esse ato infracional cometido por João não foi mediante violência ou grave ameaça. Então, a internação não é aplicada, porque o ECA é bem claro ao mencionar expressamente que a medida socioeducativa de internação ela é excepcional e atenderá a princípios de brevidade, ou seja, das 6 medidas socioeducativas possíveis, que é a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, das 6 medidas socioeducativas, a que o ECA menos gosta é a internação. Então ela é aplicada em hipóteses excepcionais. E uma das hipóteses excepcionais é exatamente o cometimento, a prática de um ato infracional mediante violência ou grave ameaça, o que não foi o caso dessa questão, tá bom? Então vamos continuar. Devidamente conduzido o processo de forma rígida, ou seja, de forma correta, João foi sentenciado ao cumprimento da medida socioeducativa de 1 ano em regime de semi-liberdade. Opa, aí vem a pergunta, o regime de semi-liberdade tem um prazo? Não, não tem um prazo. Das medidas socioeducativas, é a única medida socioeducativa que não tem um prazo estabelecido no ECA. O ECA ele fala que é o juiz que vai determinar qual o período que perdurará o regime de semi-liberdade. Lembrando que a advertência é uma medida socioeducativa completamente atemporal, independe, não tem um prazo, é um documento a ser assinado pelo adolescente, então é atemporal. Obrigação de reparar o dano também é uma medida socioeducativa completamente atemporal, é uma obrigação de fazer, então ele tem que reparar o dano e ponto final. Agora, a prestação de serviço à comunidade, ela tem um prazo máximo de 6 meses. Quem vai determinar o prazo é o juiz. Na liberdade assistida, o prazo é mínimo de 6 meses. Quem determina o prazo exato é o juiz, mas no mínimo 6 meses. Semi-liberdade já não tem um prazo, vai depender
do próprio adolescente, né? Se ele se comportar, ele passa para a liberdade assistida. Se ele não se comportar, ele retroage, volta para a internação. Então, a semiliberdade é uma medida intermediária entre a liberdade assistida e a internação. E a internação, pessoal, tem 3 prazos, tá? Tem o prazo de 45 dias, caso o adolescente ainda esteja respondendo o procedimento de apuração do ato infracional. Caso ainda esteja rolando o processo, ele só pode ser internado por no máximo 45 dias. 3 meses, caso ele seja internado porque descumpriu uma medida socioeducativa anterior, e o prazo máximo de 3 anos, que é o que não pode ultrapassar, tá bom? Então a semiliberdade não tem um prazo. Então aqui o enunciado está corretíssimo, não tem nada a ser trabalhado, tá? Vamos à questão. Sobre as medidas socioeducativas aplicadas a João, assinale a alternativa correta. Então vamos à questão. Letra A. A medida de liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses. Está errado, o prazo é mínimo de 6 meses. Sendo que ao final de tal período, caso João não se revele suficientemente ressocializado, a medida será convalidada em internação. Não. Da liberdade assistida, ele passa pela semiliberdade ainda. B. Medida aplicada foi equivocada. Não foi. Pois deveria ter sido necessariamente determinada a internação de João. Não, a internação somente em caso de violência, de ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça, o que não foi o caso. C. No regime de semiliberdade, João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo sem a necessidade de autorização judicial. Perfeito, pessoal. Se for para o adolescente estudar e trabalhar, não depende de autorização judicial, e o artigo 120 do ECA ele é bem claro com relação a isso, tá? No regime de semiliberdade, o adolescente ele vai trabalhar e estudar independentemente de autorização judicial. Isso está expresso pelo ECA gabarito letra C. E D. A medida aplicada foi equivocada. Não foi equivocada, tá? Pois não poderia, pelo fato análogo ao furto, ter a si aplicada medida diversa da liberdade assistida. Poderia sim, poderia ser aplicada a semiliberdade como foi feito e de forma correta, beleza? Então, gabarito da questão, letra C. Vamos à segunda questão sobre o ECA no 31º exame de ordem. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Maria, vamos colocar aqui o marca-texto. Maria chega à maternidade já em trabalho de parto, sendo atendida emergencialmente. Felizmente, o parto ocorre sem problemas e Maria dá luz a Fernanda. Então, Maria dá luz a um bebê, a uma criança, né? No mesmo dia do parto, a enfermeira Cláudia escuta as conversas entre Maria e uma amiga que a visitava, na qual Maria oferecia a Fernanda a essa amiga em adoção por não se sentir preparada para a maternidade. Meus amores, muito cuidado com o desejo da pessoa em entregar para adoção. Isso daí está dentro lá do capítulo sobre o direito fundamental à vida e à saúde. Dentro do direito fundamental à vida e à saúde, o Estatuto da Criança e Adolescente ele é expresso ao mencionar o seguinte, olha, se a mãe deseja entregar o filho para adoção, antes disso ocorrer, ela é encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Por quê? Porque a adoção, como uma forma de família substituta, ela só pode ocorrer mediante decisão judicial. É um procedimento judicial que dura por até 120 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então tem um prazo agora para que o procedimento, o processo de adoção termine, e ele só ocorre mediante decisão judicial. Então, se ela quer adotar, ela é obrigatoriamente encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Agora, se fosse caso de suspeita ou confirmação de maus tratos, aí não. Aí você tem que comunicar obrigatoriamente, encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, quem resolve sobre maus tratos, que está relacionado ao direito fundamental à dignidade, tá? Você tem liberdade, respeito e dignidade. E a dignidade, os maus tratos está ligada à dignidade, que é onde a lei da palmada entra ali no ECA, tá? Então falou em maus tratos, falou no direito fundamental à dignidade, quem trabalha isso é o Conselho Tutelar. Agora falou em adoção, que é uma forma de família substituta dentro do direito fundamental à convivência familiar e comunitária, quem vai resolver isso é o juiz. Então, vamos às alternativas. Vamos lá.
Olha aqui, ó. Preocupada com a conversa, Cláudia, que é a enfermeira, relata ao médico obstetra de plantão, Paulo, o qual, por sua vez, noticia o ocorrido a Carlos, diretor-geral do hospital. Naquela noite, já recuperada, Maria e a mesma amiga vão embora da maternidade sem que nada tenha ocorrido e nenhuma providência tenha sido tomada por qualquer dos personagens envolvidos. Cláudia, que é a enfermeira, Paulo, que é o médico obstetra, ou Carlos, que é o diretor-geral. Diante dos fatos acima, assinale a alternativa correta. Então, vamos às alternativas. Letra A. Não foi cometida qualquer infração porque a adoção irregular não se consumou no âmbito da maternidade. Não foi cometida uma infração sim, tá, pessoal? Eles deveriam ter comunicado isso ao juiz, à autoridade judiciária. Letra B. Carlos cometeu infração administrativa consubstanciada no não encaminhamento do caso à autoridade judiciária, porque somente o diretor do hospital pode fazê-lo. Não, somente o diretor do hospital não. Qualquer um envolvido, tá? Letra C. Carlos e Paulo não cometeram infração administrativa. Pelo contrário, cometeram sim, tá? Ao não encaminharem o caso à autoridade, porque não cabe ao corpo médico tal atribuição. Cabe sim, tá bem? Carlos, Paulo e Cláudia cometeram infração administrativa por não encaminharem o caso de que tinham conhecimento para a autoridade judiciária. Esse é o gabarito da questão, letra D de dado, tá? Cabe a qualquer envolvido, qualquer pessoa que tome conhecimento do fato, encaminhar o fato, comunicar o fato à autoridade judiciária para as devidas providências. O que não foi o caso e era a responsabilidade de qualquer um dos membros dentro daquele estabelecimento de saúde, de atendimento à saúde, seja ele público ou privado, tem a obrigação da notificação compulsória, tá? E caso não ocorra essa notificação compulsória, essa notificação obrigatória à autoridade judiciária, ao juiz, está sim cometendo uma infração administrativa. Beleza, meus amores? Então, essas foram as duas questões cobradas no 31º exame de ordem sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Os gabaritos são exatamente os gabaritos preliminares divulgados pela FGV, então são os gabaritos oficiais, não há recursos a serem veiculados com relação a essas duas questões, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!